Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 25ª aula ao vivo aqui do canal. Exatamente, 25ª é a live 13, a 13ª aula ao vivo de quarta-feira, mas é a nossa 25ª aula ao vivo que a gente faz por aqui, porque a gente também tem o nosso quadro Mão na Massa, certo? Então seja muito bem-vindo, justamente essa aula em que toda quarta-feira, às 5h57, eu estou aqui passando um conteúdo novo para a gente colocar a mão na massa e conseguir ganhar mais dinheiro, certo? E eu quero te fazer uma pergunta muito pontual hoje. Muito pontual. Tu já imaginou ser dono, receber parte dos lucros das maiores empresas do Brasil? Pensa nessas cifras, pensa no seguinte. A Petrobras, ela lucrou, peguei alguns dados aqui para te passar, ela lucrou no ano passado, 2018, primeiro ano que a gente está saindo da crise, ela lucrou justamente 25,8 bilhões de reais. Já imaginou fazer parte, ter um pouquinho desses quase 26 bilhões de reais no teu bolso? Se tu investisse, por exemplo, na Vale, quanto que a Vale lucrou em 2018? Lucrou 25,7 bilhões de reais. O Itaú lucrou 25 bilhões de reais. O Bradesco lucrou 19 bilhões de reais. Isso em 2018, primeiro ano que a gente está saindo da lama, saindo da crise. A Eletrobras lucrou 13,3 bilhões. A Vivo, a operadora Vivo, lucrou 9 bilhões. Imagina ter uma parte desse lucro no teu bolso. Sim, tu pode isso. A gente pode ser sócio, a gente também pode ser dono das maiores empresas do Brasil, uma das mais lucrativas, algumas das mais lucrativas empresas do Brasil. Por exemplo, para tu investir em uma ação e tu ser dono de parte da Petrobras, tu precisa de R$27. R$27. Não é muito dinheiro. Para tu investir na Vale, tu precisa de R$45. Para tu também ser dono do Itaú, tu precisa de R$33. Isso dados de ontem, dados que eu peguei de ontem. Do Bradesco, R$32. Da Eletrobras, R$45. Da Vivo, R$54. E talvez tu possa dizer assim, não, eu não quero essas empresas, mas tem várias outras para tu escolher. Por exemplo, Havaianas, todo mundo usa, né? Para ser sócio das Havaianas, tu precisa de R$24. Das lojas Renner, muita gente compra, é cliente das lojas Renner. Quanto de dinheiro tu precisa? Tu precisa de R$50. Não mais do que isso, para ser sócio, para também ser dono dessas empresas e ganhar grande parte, ganhar uma boa parte, obviamente proporcional ao teu investimento em ações da empresa, uma parte dos lucros daquela empresa. Tu pode investir em lojas americanas com R$19, tu pode investir em marcas mais conceituadas em vários segmentos diferentes, então tu pode ser dono sim das maiores empresas do país, e justamente receber parte dos lucros dessa empresa, certo? E para eu justamente receber parte do lucro de uma empresa, eu preciso ser acionista, eu também preciso ser sócio, eu também preciso ser dono daquela empresa. E como que eu faço justamente para ser acionista, dono, sócio? Eu preciso comprar uma ação. No momento que eu compro uma ação, que eu invisto, quando eu falo compro uma ação ou invisto em uma ação, eu estou falando a mesma coisa, tá? Então no momento que eu compro uma ação, eu estou me tornando sócio, acionista, mais um dono daquela empresa, um acionista minoritário que a gente chama. E para isso eu preciso comprar uma ação. Mas afinal de contas, Vinícius, o que é uma ação? Como assim? Como que funciona esse negócio? É um papel? Eu toco nesse negócio? Como que funciona? O que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma parte do capital social da empresa. Uma parte do capital social da empresa, certo? O que é o capital social da empresa? É todo o dinheiro que os donos da empresa colocaram para justamente comprar aquela empresa. Então, por exemplo, se eu for lá e investir em uma ação da Petrobras, que hoje está mais ou menos em R$27, eu vou ser dono de uma ação. Só que existem milhões, centenas de milhões de ações distribuídos ou na mão dos sócios majoritários, são aqueles, por exemplo, o governo é o sócio majoritário da Petrobras. Ele tem mais de 50% das ações da Petrobras. Se eu investir em uma ação, eu vou ter uma pequena parcela do capital total da Petrobras. Quanto que é o capital total da Petrobras? É 100%. O governo detém mais de 50%. Se eu investir em uma ação, eu vou ter 0,0001% daquela empresa, mas já a partir desse momento eu faço jus, eu tenho o direito de receber parte dos lucros daquela empresa. Faz sentido ou não faz? Se eu sou também dono de uma empresa, não importa qual seja a empresa, eu também tenho direito a receber partes dos lucros daquela empresa. Não importa se eu trabalho lá ou não, eu sou dono do negócio. A partir daquele momento eu sou indiretamente um empreendedor, indiretamente um empresário. Então eu faço jus, eu tenho o direito de receber partes
dos lucros daquela empresa. E no momento que eu compro uma ação, que eu invisto em uma ação, eu me torno um acionista, eu me torno um dono também daquela empresa, certo? Mas eu não vou ter uma cédula. Hoje existe um sistema da própria Bolsa de Valores aqui do Brasil, que é a B3, certo? Antigamente era a Bovespa, agora é a B3, tá? É o nome dela, que justamente é um sistema integrado entre as corretoras de valores e toda a compra, toda a transação se dá através de um sistema que é totalmente online. Totalmente online. O que tu precisa? Tu só precisa abrir uma conta numa corretora e a partir dessa plataforma, desse sistema que é integrado entre todas as corretoras que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, pela CVM, que é um órgão regulador, todas essas corretoras elas usam essa mesma base de dados e o sistema online é totalmente transparente e, por exemplo, eu investindo numa corretora, consigo comprar uma ação de outra pessoa que está querendo vender por meio de outra corretora, não precisa nem ser no mesmo país, então esse processo é bem transparente e é totalmente online, eu não vou ter um papel. Antigamente, as ações tinha um papel, era realmente papel, antigamente na verdade como é que funcionava tudo? Era tudo com a base na ligação, era o pregão a voz, agora é pregão eletrônico que a gente chama. Pregão é basicamente a operação ali, durante o dia as pessoas compram e vendem ações, a gente compra e vende ações se quiser, obviamente. Algum tempo atrás, alguns 15 anos atrás, 20 anos mais atrás na verdade, era tudo a voz, aí só que, poxa, não vai caber milhares de pessoas, 10 mil pessoas dentro da Bolsa de Valores. Então o que muito acontecia? Iam os analistas lá para a Bolsa de Valores e eles tinham que dar os lances, tinham que dar as ordens de compra ou de venda à voz. E aí os clientes, os investidores, eles ligavam para os seus analistas de investimentos, para os seus assessores, e esses assessores estavam lá na Bolsa de Valores e eles estavam berrando. Era realmente aquilo que a gente já viu por aí, provavelmente em alguma propaganda, em algum filme, que era um monte de gente, era uma gritaiada toda lá na própria Bolsa de Valores. E aí tinha um papel, era tudo com base no papel, não tinha um sistema eletrônico naquela época, né? E justamente era um papel que eu conseguiria tirar partes do papel, ele tinha aquelas linhas pontilhadas, sabe? Que a gente pode destacar partes de uma folha e cada parte destacada era justamente o pagamento da parte dos lucros de uma empresa referente a um determinado ano. Então eu podia ir destacando, entregando lá na Bolsa de Valores e recebendo aquele dinheiro. Só que isso já evoluiu muito até hoje, certo? Hoje é totalmente online. Inclusive tem uma aula ao vivo que eu já deixei aqui na descrição desse vídeo em que eu mostro o exato passo a passo como investir em uma ação na prática, que é através dessa plataforma integrada da própria Bolsa de Valores, certo? Basicamente vão ter vários milhares, milhões hoje a gente já passou da casa de 1 milhão de pessoas investindo em ações, então tem centenas de milhares de pessoas querendo comprar ou querendo vender ações a todo momento. Então, uma pessoa vai dizer, eu quero comprar uma ação a R$10, uma ação da empresa X a R$10. O outro vai dizer, não, eu quero vender a R$9,95. E aí, existem essas ordens de compra e ordens de venda. O primeiro que der o braço a torcer para o outro, fechou o negócio. Então, eu quero comprar uma ação por R$10. O Zezinho quer vender a ação daquela empresa por R$9,95. O primeiro que der o braço a torcer para o outro, justamente vai fechar a negociação. Então, se eu aceitar comprar, fiz um exemplo péssimo aqui, né? Eu quero comprar ação por R$9,95 e o Zezinho quer vender por 10, agora sim. Então, se eu aceitar comprar por 10, fechou a negociação e o novo preço daquela ação é R$10. Agora, se eu disser não, eu quero comprar por R$9,95 e o Zezinho quer vender por 10 e eu digo que eu quero por R$9,95, vou ter que esperar o Zezinho ou outro investidor querer me vender uma ação por R$9,95. Aí fecha o negócio e aquele é o novo preço da ação, R$9,95. Então quem manda no preço da ação, na verdade, são os investidores. São as próprias pessoas que investem em ações. Porque o último preço da ação, por isso que ele varia, esse preço varia. O último preço da ação é justamente o preço da última negociação que foi feita, da última compra e venda de ação que foi feita, certo? Então, beleza, já sei o que é uma ação, é uma parte do capital social da empresa. No momento que eu compro, que eu invisto em uma ação, eu também me torno dono daquela empresa, me torno um acionista minoritário, certo? Beleza, e ao comprar uma ação, eu me torno acionista, dono, sócio, então eu tenho alguns direitos e alguns deveres. A primeira coisa que eu gosto sempre de pontuar,
Não é porque eu investi em uma ação, eu sou acionista daquela empresa, eu também sou dono daquela empresa, que eu vou, poxa, eu vou ter que chegar lá, vou chegar lá na loja, naquela empresa e vou querer mandar um negócio. Olha, isso aqui tá sujo, vem cá, vamos conversar, o atendimento não tá bom. Não, para aí. Quando eu sou acionista minoritário, eu não tenho o controle daquela empresa. Então, quem que governa aquela empresa? Imagina só se uma ação, pensa numa empresa grande, pensa no Itaú, tá? O Itaú é uma das maiores empresas do Brasil. E aí, justamente, tem milhares de acionistas. Imagina se todo mundo vai lá dar uma de cacique e querer mandar no Itaú. Poxa, não vai dar certo. Então, existe um controlador, existe o presidente daquela empresa, existe um controlador, que é quem manda realmente na empresa. Se ele tem mais de 50% das ações, ele é quem manda naquela empresa, em tudo que vai acontecer a partir dali. Ele é quem diz quem vai ser o presidente daquela empresa, o CEO daquela empresa, e esse CEO é o que vai tocar a empresa. Então, eu como acionista não posso chegar lá querendo mandar, faz isso, faz aquilo, isso aqui não tá bom. Não, eu vou ser um cliente normal, tá? E justamente eu vou falar com a ouvidoria, eu posso ir nas reuniões da empresa, dos acionistas, e eu querer falar alguma coisa, eu posso, mas eu não tenho o direito de ir lá querer colocar meu bedelho e querer ir lá mandar naquela empresa, certo? Então, quando é acionista minoritário, que até eu ter algumas centenas de milhões investido, eu vou ser acionista em uma ação, eu vou ser acionista minoritário, a gente está ali pelo investimento, não para querer controlar a empresa. E esse é o meu foco no investimento em ações, é realmente investimento. Eu não quero arrumar uma empresa para controlar, não, eu quero investimento, que é o quê? Eu colocar um dinheiro hoje para trabalhar para mim, para me dar frutos recorrentes de hoje até uma data específica que eu mesmo vou determinar, certo? E aí, beleza, esse é um direito que eu não tenho. Outra situação que a gente tem que pontuar bem aqui, quando eu invisto em uma ação, o risco que eu corro é só o risco que eu topei correr. Como assim? Imagina só, se eu invisto numa ação, certo? Eu estou falando de uma empresa ela pode ter resultados positivos, mas ela também pode ir à falência, querendo ou não pode. Se eu não fizer uma análise correta, se eu não tiver um bom método de investimento, justamente uma análise que eu identifique que essa empresa é saudável, essa empresa é lucrativa e ela está num preço interessante. Se eu não fizer essa análise, se eu não tiver um método de investimento, eu posso escolher uma ação errada. Eu posso escolher a ação de uma empresa que pode vir a falir com o tempo. Mas se no pior dos mundos, uma empresa vir a falir, o que acontece com o meu dinheiro investido? O máximo que eu posso perder é aquele dinheiro ali que eu investi. Então se eu investir R$100, o máximo que eu posso perder é R$100. Se eu investir R$1.000, o máximo que eu posso perder é R$1.000. Não mais do que isso, independente de se a empresa tiver dívidas bilionárias e vier a falir porque não tem como pagar as contas. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma sociedade anônima. Toda empresa ela é uma SA. Toda empresa com capital aberto na Bolsa de Valores, ou seja, que tem ações da Bolsa de Valores, ela é uma SA, uma sociedade anônima. Como ela é uma SA, o que acontece? Justamente as dívidas dessa empresa não vai passar para os acionistas no momento que a empresa não puder pagar as contas. Então o risco máximo que eu corro é perder todo aquele dinheiro que eu investi. Ninguém vai chegar, vai bater aqui na minha porta, ó, Vinícius, eu vou ter que levar teu sofá porque as lojas Renner faliram e aí justamente como elas faliram, não tem como pagar a conta, eu vou ter que levar teu sofá e tua TV. Não, isso aí não existe. Então o máximo risco que eu corro é perder 100% do dinheiro que eu investi. Qual é o máximo retorno que eu posso ter? Não existe. Não existe. Por exemplo, a Magazine Luiza, desde o fim de 2015, um exemplo gritante assim, ela multiplicou por 300 vezes. 300 vezes. 30.000% desde o fim de 2015 até hoje. Se a gente for pegar históricos maiores, lojas americanas evoluíram aí na casa de 4-5.000% em 20 anos. Então não tem como, não existe um teto, não existe um limite. Por isso que aí é interessante o investimento em ações. Começa a ser interessante a partir desse momento, porque eu tenho um limite para queda, mas não tenho um limite para alta. Então, se eu não for ansioso, se eu tiver um foco maior de tempo no investimento, eu tendo a colher excelentes frutos. Isso é dados que a gente pega de todos os países do mundo, porque a direção é para cima, os negócios geralmente crescem se eu faço uma boa análise e eu tenho realmente um método de investimento. Aí sim eu consigo ter ótimos retornos, certo? Outra situação, eu faço jus a receber parte dos lucros daquele negócio e eu ainda posso vender a ação com lucro. Então existem duas maneiras de eu ganhar dinheiro investindo em ações.
Uma delas é justamente eu receber parte dos lucros das empresas. Por quê? Quando eu invisto numa ação, certo? Eu estou investindo, na verdade, numa empresa. Atrás de uma ação sempre tem uma empresa, sempre tem um negócio consolidado. Esse negócio, ele dá lucro, pelo menos a ideia é que ele dê lucro, certo? Se ele der lucro, ele vai distribuir uma parte dos lucros para os acionistas, certo? E aí tem algumas empresas que distribuem mensalmente, tem algumas outras empresas que distribuem trimestralmente, tem algumas outras empresas que é semestral, outras é anual e tem algumas outras que nem distribuem, certo? Tem algumas outras que, conforme o acordo lá entre os acionistas, elas justamente pegam todo o lucro e reinvestem no negócio, tá? E aí vai ser, cada um vai decidir o tipo de empresa que vai querer investir, o tipo de ação que vai querer investir. Mas o fato é que eu consigo sim ter parte dos lucros na minha mão daquela empresa. Por exemplo, o Itaú é uma empresa que distribui 95% dos lucros que ele tem a cada ano, 95%. Então, se ele lucrou 26 bilhões, mais ou menos, aproximadamente 26 bilhões em 2018, vamos fazer uma continha rápida aqui de cabeça, ele deixou 24 bilhões e meio foi o que ele distribuiu, justamente para os donos, para os acionistas. Então eu posso ganhar por esse viés. E eu também posso ganhar de uma outra maneira, conforme eu ganho de capital. Esse é o ganho de renda. Eu ganho proventos, eu ganho parte dos lucros da empresa. A segunda maneira é pelo ganho de capital. O que é isso? Imagina o seguinte, eu investi numa ação, eu paguei R$10 por aquela ação. Só que isso foi em 2015, por exemplo, o país estava numa crise, uma quebradeira absurda. Então eu resolvi vender em 2019 aquela mesma ação. Só que de 2015 a 2019 a gente saiu do maior parte do buraco. A gente saiu, começou a sair da crise, vieram várias reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária está começando a ser encaminhada, as pessoas pararam de perder os empregos, a empregabilidade começou a voltar, a inflação caiu, várias coisas melhoraram na economia. E com isso, a taxa de juros caiu, essa empresa que estava endividada, ela paga agora menores juros pela dívida que ela tem, então ela começou a ter um lucro cada vez maior. Como ela começou a ter um lucro cada vez maior, o que aconteceu? Opa, os investidores pensaram, opa, peraí, essa empresa vai lucrar cada vez mais, então eu vou comprar a ação dessa empresa. Muita gente querendo comprar uma ação, o que acontece? O preço dela acaba subindo, porque se tem muita gente querendo comprar uma ação e uma determinada quantidade de gente querendo vender, esses caras que vão olhar, opa, tem muita gente querendo comprar, eu vendo. Essa empresa está melhorando os resultados, está aumentando o lucro e com isso eu vou receber mais dinheiro conforme o ganho de renda, certo? Porque se ela está aumentando os lucros, eu vou começar a receber mais lucros, tendo a mesma participação na empresa. Então, para eu vender, eu vou colocar um preço mais alto. Agora, eu não quero vender a 10, que é o preço que eu comprei. Eu quero vender a 11, eu quero vender a 12, a 13. Então, isso realmente acontece. Um exemplo claro, por exemplo, da Magazine Luiza, ela estava sendo negociada na casa de R$1 lá em 2015, fim de 2015, início de 2016, e hoje está em mais de R$30 cada ação. Então, pode aumentar muito o preço de uma ação, e a gente ter esse ganho de capital, que eu comprei uma ação por determinado preço e posteriormente, quando a empresa está numa situação financeira melhor, o país está numa situação financeira melhor, a empresa está lucrando mais, está crescendo mais, eu posso vender essa ação por um preço muito maior. Então tem essas duas maneiras de ganhar dinheiro investindo em ações. Uma pelo ganho de renda, que aí eu vou receber parte dos lucros da empresa, e outra pelo ganho de capital, que é eu comprar uma ação por um preço e vender por um preço superior. A diferença disso é justamente o meu lucro, certo? E eu posso fazer essa compra e venda de ações todo santo dia, das 10 horas da manhã às 17 horas. Das 10 da manhã às 17 horas eu posso comprar e vender ações, todo dia útil, certo? Por esse sistema integrado da própria Bolsa de Valores que todas as corretoras têm à disposição, certo? E a empresa ela ainda presta contas trimestralmente para todo mundo. Toda empresa de capital aberto, ou seja, toda empresa que tem ações disponíveis para a gente investir, ela tem que prestar contas trimestralmente. Então, ela trimestralmente manda os resultados financeiros, posta lá numa área do site da própria empresa que se chama a aba de Relações com Investidores. Então, se eu digitar Relações com Investidores e o nome da empresa no Google, eu já vou direto para esse site. E lá vai ter toda a apresentação dos resultados financeiros do último trimestre, do último semestre, do último ano. E existem várias planilhas bem detalhadas, tem uma apresentação com um slide que é muito mais simples de se entender, é muito mais simples do que eu pegar o relatório, porque daí é só tabela e letra.
na apresentação tem mais imagens, tem mais demonstrações, tem uma linguagem muito mais apropriada para quem está iniciando o investimento no mercado em ações, e aí pode acompanhar lá todos os resultados, quanto que teve de lucro, se teve prejuízo, por que teve tal lucro muito maior do que o ano passado, tem toda essa explicação do negócio. Então é algo realmente super aberto, super transparente. É só eu digitar no Google RI e o nome da empresa, relações com investidores e o nome da empresa, que é tudo extremamente transparente. Então, muita gente tem essa ideia de que não, eu vou investir na bolsa, eu vou investir numa ação e eu vou estar deixando meu dinheiro para os outros governarem e eu não sei o que está acontecendo, eu não vou saber. Não, é totalmente transparente esse negócio. Tem os resultados, isso é lei, todas as empresas têm que fazer isso. Então, eu tenho essas várias vantagens, certo? E eu justamente posso perder no máximo aquilo que eu investi, eu tenho toda a transparência, não tenho teto para ganhar dinheiro investindo em ações. Tá bom, Vinícius, mas me explica um negócio, me explica o seguinte, por que uma empresa emite ações na bolsa? O que significa isso, emitir ações na bolsa? Uma hidratada aqui. O que significa isso? Como que eu consigo investir em ações de umas empresas e de outras não? O que acontece? O que é emitir ações? Quando eu falo que uma empresa emitiu ações, quer dizer que ela vendeu parte da empresa para os investidores da Bolsa de Valores. Então, emitir ações na Bolsa de Valores significa vender parte da empresa. Por quê? Quando eu compro uma ação, eu estou comprando a parte de uma empresa. Então, se eu estou comprando a parte de uma empresa, essa empresa teve que vender em algum momento uma parte dela para os investidores e, a partir daquele momento, os investidores podem comprar e vender ações entre si, certo? E o que acontece? Por que uma empresa ela vende uma parte dela através da Bolsa de Valores? Imagina o seguinte, eu vou pegar um dado aqui desse exato momento, vamos ver qual é o valor de mercado do Banco Itaú. Vou pegar aqui, ó. Aqui o negócio é ao vivo, não tem isso aí não. Vamos lá, qual é o valor de mercado do Itaú? O Itaú hoje tem o valor de 322 bilhões de reais. 322 bilhões de reais, com B mesmo, bilhões de reais. Então imagina só, o Itaú ele quer vender uma parte do negócio dele. Aí ele diz, não, eu quero vender 10% do meu negócio aqui, ele vale 322 bilhões. Se ele quer vender 10%, ele precisa achar alguém que compre esses 10% do Itaú por 32 bilhões de reais. Quem que tem 32 bilhões de reais assim, eu tenho 32 bilhões, eu vou comprar ali uma partinha do Itaú. Não tem, gente, não tem alguém que queira colocar 32 bilhões num negócio só. São raras as pessoas, talvez existam uma dezena ou duas no máximo no mundo, certo? Mas quando a empresa ela quer vender bilhões, ela precisa vender para várias pessoas. Então essa é uma estratégia. Ao invés de eu tentar encontrar uma pessoa, existem 10 no mundo que tem 32 bilhões de reais na conta, eu querer encontrar uma pessoa que compre justamente os 10% da minha empresa, o que eu faço? Eu emito ações na Bolsa de Valores para milhares, para dezenas de milhares, para centenas de milhares de investidores, cada um comprar uma partezinha pequena dessa minha empresa, porque assim eu efetivamente consigo vender de uma forma mais fácil. Eu estou falando sobre o ponto de vista da empresa, para tu entender exatamente por que tu deve investir ou não em ações com base nessa ideia da empresa. Porque sempre que eu vou fazer um negócio, eu tenho que ver como que a contraparte ganha nisso, para eu ver se realmente é um bom negócio. Tá, e aí, quando a empresa ela está vendendo, significa que ela quer levantar dinheiro, ela quer colocar dinheiro no bolso. E aí existem alguns porquês dela estar fazendo isso por meio da emissão de ações na Bolsa de Valores, certo? Pode ser porque o endividamento está alto, então a empresa está precisando de dinheiro, ou porque ela quer pagar as dívidas, parte das dívidas, ou porque ela quer fazer um novo investimento, fazer um novo negócio, certo? Ela quer colocar pegar a empresa e criar mais um braço na empresa, por exemplo, uma empresa de petróleo, uma empresa de energia elétrica. Algumas empresas focam em geração de energia. Aí ela quer um braço para começar também a entrar no nicho, no segmento de transmissão de energia e assim por diante, certo? Ela quer fazer alguma coisa com aquele dinheiro, só que o endividamento está alto, ela não quer pegar mais dívida, ela não quer tomar mais dívida, não quer fazer mais um empréstimo. Então ela vai lá e vende uma parte da empresa e dessa maneira ela consegue ou pagar as dívidas ou colocar dinheiro no bolso sem fazer empréstimo. Uma outra situação, a taxa de juro no momento pode estar muito alta. Então imagina só, até outubro de 2016 a taxa de juro no Brasil
era de 14,25% ao ano. Hoje está em 6% ao ano. Então, naquela época, era muito caro uma empresa se endividar. Ela pagava mais do que o dobro do juro que ela paga hoje. Então, naquele momento, quem sabe, a empresa olhou e disse, opa, a taxa de juros está muito alta, a melhor coisa que eu posso fazer agora é vender uma parte da minha empresa, porque eu não posso tomar empréstimos com juros tão altos. Pode ser uma alternativa. Ou outra alternativa pode ser que o dono daquele negócio, uma pessoa que detém 100% das ações, que é dono totalmente daquele negócio, ele queira botar um pouco do lucro que ele teve no bolso, porque ele fez o negócio crescer, o negócio está dando cada vez mais lucro, e ele quer colocar uma parte daquele lucro no bolso para diversificar os seus investimentos. E está tudo bem, todos nós temos que diversificar os investimentos. Ninguém investe em uma ação só. A gente investe em pelo menos, eu oriento, pelo menos 8 ações de pelo menos 5 setores diferentes. Mas aí é um outro tema, um outro assunto para a gente conversar um outro dia, certo? Então, por vários motivos, uma empresa pode emitir ações na Bolsa de Valores. E geralmente, quem vai emitir ações na Bolsa de Valores? As maiores empresas, justamente porque elas não conseguem vender 10%, 20%, 30% da empresa para uma pessoa só. Empresas menores, uma empresa que vale 10 milhões, por exemplo, ela consegue vender parte da sua empresa, 10% da sua empresa, para alguém que quer investir 1 milhão em um negócio. Aí existe uma quantidade de pessoas que obviamente não é muito grande, mas é muito maior do que pessoas que têm 32 bilhões de reais parados para investir em um negócio, certo? Então esses são os motivos, por isso que existe o investimento em ações. É uma maneira que é boa para os dois lados, uma maneira da empresa, uma empresa super grande, conseguir vender parte da sua empresa, certo? Por esses vários motivos, e é uma maneira extremamente democrática de pessoas com não precisando ter muito dinheiro, poderem ser donas de negócios e lucrarem com esses negócios sem precisarem estar lá trabalhando. Ou seja, isso é gerar renda passiva. E é justamente aqui que a gente entra nas vantagens de se investir em ações. Quais são as vantagens de se investir em ações? Existem 3 vantagens maiores. A primeira delas é a possibilidade de eu ganhar muito mais do que 100% do valor que eu investi. O máximo que eu posso perder é 100% quando eu invisto numa ação. O máximo que eu posso ganhar não existe. Não tem teto. O teto, na verdade, a gente diz que o teto é de vidro. Então, se eu acho que eu posso ganhar 100%, pode ser que eu chegue lá, eu rompa aquele teto de vidro e eu ganhe 200, 300, 400%. Isso é muito comum, muito normal acontecer em horizontes de tempo um pouco mais dilatados e a depender do tipo de empresa que tu vai investir teu dinheiro. Outra vantagem, gerar renda passiva. Ou seja, o que é gerar renda? O que é renda ativa? Renda ativa é quando eu preciso trabalhar para ter uma renda. Isso é renda ativa. Eu estou ativamente trabalhando para conseguir uma renda. Gerar renda passiva é ao contrário. Eu não preciso estar trabalhando para eu ter rendimentos. Então, no momento que eu invisto numa ação, estou comprando uma parte daquela empresa e existem milhares de pessoas trabalhando para colocarem dinheiro no meu bolso. Eu não estou trabalhando. Eu posso estar na praia, eu posso estar com a minha família curtindo, eu posso estar no hospital internado porque eu fiquei doente. Em qualquer uma dessas maneiras, em qualquer um desses cenários, eu vou estar ganhando dinheiro sem precisar estar trabalhando. Essa é uma das maiores vantagens do investimento. E além de eu receber recorrentemente parte dos lucros das empresas, eu também posso ganhar conforme o ganho de capital. Eu comprar uma ação por determinado preço, existem métodos, estratégias para isso. Eu tenho um curso 100% focado nesse tipo de investimento. Então eu invisto em uma ação, certo? Por um preço e vendo por um preço superior. Eu posso ter mais esse ganho aqui porque a empresa melhorou e as pessoas justamente estão com uma vontade maior de investir naquela empresa porque ela melhorou, está lucrando mais e por causa disso o preço se eleva, certo? E a gente pode estar pensando o seguinte agora, tá, peraí Vinícius, mas é seguro investir nesse negócio? Eu sempre me falaram que Bolsa de Valores é cassino, é aposta. Existe aí um grande problema, Muitas pessoas falam isso porque elas fazem do jeito errado. Existem várias maneiras de se fazer, várias maneiras erradas e poucas maneiras certas. Como que a maioria das pessoas fazem? Algumas pessoas falam que correm atrás de dicas quentes. Eu ia usar outras palavras aqui, mas é justamente isso. A maioria das pessoas vai atrás de diquinha quente e não quer fazer o que tem que ser feito para fazer um bom investimento. Ela não quer pagar o preço para ter a recompensa, ela quer logo ter a recompensa. Então ela escuta que a ação da empresa tal é uma ótima opção. Ela vai lá e investe. Não faz nada, não analisa os indicadores, não usa 10, 20 minutos do seu tempo para fazer uma análise completa de uma empresa. É isso que eu uso. 20 minutos, meia hora no máximo, eu faço a análise completa que eu preciso de uma empresa. Aí ela vai lá, não analisa, vai lá, investe naquela empresa e coloca todo o dinheiro dela numa empresa só. Só que, poxa,
A gente não é a mãe de Ná, o pai Vini, para conseguir prever o futuro e ver que aquela empresa vai ter lucro. Pode ser que coisas mudem no meio do caminho e ela não melhore, aquela empresa não melhore, ela venha com o tempo a falir. Como eu não estou acompanhando o negócio, eu não faço análise, eu investi todo o meu dinheiro numa coisa só, aí a pessoa vai lá e perde 30% do seu dinheiro, 40% do seu dinheiro, todo o seu dinheiro. Aí começa a sair por aí falando que bolsa é cassino, bolsa é aposta. A maioria das pessoas fazem assim. Por isso que a gente tem somente 1 milhão de pessoas que investe na Bolsa de Valores. E, na verdade, esse negócio pode ser o negócio mais seguro de se investir em um determinado momento. Por quê? Porque quando a gente fala em risco, existem 3 tipos de risco. Um tipo de risco é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco de eu não receber de volta aquele dinheiro que eu investi, certo? Eu não receber de volta. Quando que eu não vou receber de volta? Se a empresa vir a falir. Se eu faço uma boa seleção de ações, se eu uso, por exemplo, o método RRP45 para escolher as minhas ações, é muito difícil, eu não vou dizer impossível porque eu não prevejo o futuro, mas é muito difícil que uma ação que eu vou comprar, de uma empresa que eu vou investir, ela venha a falir. É muito difícil. Agora existe sim a possibilidade. Mas pensa no seguinte, pensa na situação que a Argentina está vivenciando hoje. A Argentina decretou uma moratória para o FMI, ela deve 57 bilhões de dólares para o FMI e disse, ó, não vou ter como pagar até 2021, que é o prazo da dívida, não vai ter jeito, nós vamos ter que renegociar e pronto. O que acontece? Nesse cenário que a Argentina está passando, lá o risco de crédito é muito alto. Ela simplesmente pegou e disse, ó, FMI, não vou te dar esse dinheiro, não vou te pagar. Era um investimento de renda fixa, certo? Era um empréstimo, era um investimento de renda fixa por parte do FMI. E isso aí tinha um risco de crédito muito grande. Quando eu invisto numa ação, eu estou investindo num ativo real, que a gente chama, num ativo tangível. É um negócio que pode vir, a crise que vir, aquela empresa ainda existe. Ela ainda tem negócio tocando, ela ainda vende seus produtos, ela ainda dá lucro. Então eu tenho um negócio palpável. Talvez eu não possa tocar, mas se eu for lá na empresa, eu vou lá e eu toco, ela existe. Então eu sou dono justamente de uma empresa, de um negócio que está operando, que está tendo lucro mesmo na crise. Nos casos em que a gente elenca, justamente quando eu sigo o método RP45 da escolha das minhas ações, eu tenho esses privilégios por causa da seleção de ações que eu faço, da forma como eu analiso as minhas ações, certo? E o risco de crédito, nesse caso, é muito baixo. Então, nos cenários de crise, talvez as ações sejam alguns dos investimentos mais seguros a se ter. Isso aí vai entrar em ações, vai entrar em ouro, vai entrar em imóveis, terrenos, só que os terrenos e imóveis eles tendem a se desvalorizar também na época das crises, tá? Mas a gente continua com justamente o ativo real, porque aquele é um negócio real, não é um empréstimo, não é um investimento em renda fixa. Nesse caso, o investimento em renda fixa é muito mais arriscado, por mais que na nossa cabeça pareça ser muito mais seguro. Quando eu invisto numa ação, ela também pode se desvalorizar no momento de crise. E o ouro também pode se desvalorizar no momento de crise, que não seja uma crise internacional, que seja uma crise mais interna, pode vir a se desvalorizar, mas eu ainda tenho aquele negócio. Eu não corro o risco de perder todo aquele dinheiro que eu investi se a empresa não vir a falir. E aí existe o risco de liquidez. O que é isso? Liquidez é a velocidade com que eu consigo transformar meu dinheiro, meu investimento, em dinheiro, certo? Liquidez é a velocidade com que eu consigo transformar meu investimento em dinheiro. Qual é a liquidez das ações? É extremamente alta, porque eu posso comprar e vender ações a qualquer momento, todo dia útil das 10 horas às 17 horas. Então aqui meu risco é baixo. O único risco que pode ser de médio a alto é o risco de mercado, que é o risco da oscilação de preços, que é justamente eu comprar uma ação por um determinado preço e eu ter que vender, porque talvez eu pensei em investir num tempo curto demais, porque talvez eu precisei daquele dinheiro, eu não tinha minha reserva de emergência formada, eu precisei vender por um preço mais baixo. Então essa oscilação de preço da ação, uma hora ela está R$10, outra está 12, outra está 15, outra está 11, outra está 9, essa oscilação é justamente o risco de mercado. E aí nesse caso existe sim o risco, não vou ser hipócrita de dizer, mas no momento em que eu faço uma boa seleção de ações, no momento em que eu diversifico muito bem as minhas ações, o meu risco de perder dinheiro é extremamente baixo se eu tenho um horizonte de tempo para investimento maior. O que eu indico para as pessoas começarem a investir em ações, cara, não pensa em menos de 5 anos. Se tu está pensando em menos de 5 anos, o teu foco é em outro tipo de investimento, não é em ações. Se tu quer ganhar realmente dinheiro, tu vai ter que investir em ações. Mas para tu ganhar realmente dinheiro investindo em ações, tu precisa de pelo menos 5 anos. Porque, poxa, uma empresa ela não muda nada de um ano para o outro.
ela divulga seus resultados a cada 3 meses. O preço das ações varia conforme o humor dos investidores, só isso, a vontade de comprar e vender, só isso. Mas efetivamente aquela empresa muda a cada ano, ela vai mudar a cada 5 anos. Então não adianta eu chegar a investir em ações para ficar rico do dia para a noite, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Muita gente vai querer te vender isso, mas isso não vai acontecer. Pode ter a maior certeza do mundo disso. E esse meu risco de mercado, ele fica muito menor, a oscilação do preço das ações fica muito menor quanto maior o horizonte de tempo que eu invisto. Porque uma queda de 30% no preço de uma ação é algo que nos assusta. Nossa senhora, 30% em um mês. Só que se eu for olhar um horizonte de 5 anos, as empresas tendem a crescer muito num horizonte de tempo desse. E justamente uma queda de 30% vai ser só uma fagulha, um pequeno desenho gráfico ali que muitas vezes a gente nem percebe tempos depois, certo? Então, é seguro? Tem todos esses critérios que a gente tem que analisar, esses tipos de risco que a gente tem que analisar. E agora talvez tu esteja me perguntando assim, tá, beleza, Vinícius, como que eu faço na prática para investir em uma ação? Como que eu faço para colocar a mão na massa? Tem um vídeo aqui embaixo no box de descrição desse vídeo, que eu justamente deixei o link ali para ti, que é um vídeo onde eu mostro como investir em ações na prática. E justamente nesse vídeo eu mostro a tela do meu computador, o Home Broker, que é essa plataforma que a gente usa para investir em ações. Eu mostro onde tem que clicar, como que eu preencho o nome da empresa, o nome daquela ação, onde eu tenho que clicar para fazer cada investimento. Tem aqui abaixo. Outra coisa que tu pode estar me perguntando, como que eu faço para escolher uma ação? Eu preciso ser um especialista? Não precisa ser especialista, nada disso. Qualquer pessoa comum consegue muitas vezes ter uma rentabilidade muito maior do que um especialista. Inclusive eu fiz uma aula ao vivo, vou deixar aqui embaixo no box de descrição desse vídeo, em que eu falo por que tu não deve jamais terceirizar os seus investimentos, delegar a gestão dos seus investimentos para um profissional que seja. A gente tem muita vantagem de investir por conta própria e ninguém precisa ser especialista, precisa ser profissional para investir em ações. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem justamente um vídeo em que eu falo quais são os primeiros passos que eu dou na hora de investir em uma ação, quais os indicadores que eu analiso, o que exatamente eu analiso na hora de escolher uma ação para investir o meu próprio dinheiro, certo? E talvez uma última pergunta que tu deva estar fazendo para ti mesmo, quem sabe não é nem para mim, eu devo investir em ações? E eu vou te dizer assim, eu não sei. Eu sinceramente não sei se tu deve. Mais importante, na minha visão, do que eu te dizer talvez o que tu deva fazer, é te dizer o que eu faço. Eu tenho 30% do meu dinheiro investido em ações, bem diversificado em várias ações de empresas, de setores diferentes, mas o meu dinheiro está investido nisso. Então a partir daí tu pode tirar tuas conclusões se tu deve investir em ações ou não, né? Qual é o cenário que eu quero te trazer aqui? Eu quero clarear o cenário para ti. No Brasil, muitas pessoas não investem em ações porque elas têm uma lembrança, uma memória de que os investimentos de renda fixa, aqueles mais seguros em CDB, LCI, LCA, investimentos bancários, eles tendem a renderam mais, na verdade, no passado. Né? Por quê? Porque o país era uma zona, o Brasil economicamente era uma zona, a gente teve troca de moeda quantas vezes? Quantas vezes deu errado essa troca da moeda? Quantas vezes a gente entrou em crises? Quantos governos que vieram para governar o país e fizeram mau uso do dinheiro público? Então o que aconteceu? As taxas de juros eram muito altas e aí o rendimento dos investimentos de renda fixa eram super altos, super altos. Só que agora a gente está num terreno nunca antes visto no Brasil. A gente está na menor taxa de juros da história do Brasil e com isso os investimentos de renda fixa, aqueles ultraconservadores, CDB, LCI, LCA estão rendendo cada vez menos. Hoje, por exemplo, a poupança não chega a render mais que 4,5%. O que 65% dos brasileiros investem. Não chega a bater em 4,5% o rendimento. Se eu for investir num CDB, numa LCI, numa LCA, eu vou ter um retorno máximo ainda uns 5,5%, no máximo 6% ao ano. O brasileiro estava acostumado a ganhar ao ano 14%, 20% ao ano. Então o cenário mudou. Aí o que acontece? Existe a inflação, né? O que é inflação? É o aumento dos preços de tudo que a gente consome no mercado. No mercado, eu digo no dia a dia, não só no supermercado. Então o combustível aumenta, a alimentação aumenta, tudo aumenta com o passar do tempo. A inflação, se a inflação vai subir 4% e o meu rendimento vai ser 4,5%, eu vou estar rendendo meu dinheiro, na verdade, 0,5% ao ano. Isso é migalha, migalha. Para eu ter um retorno maior, eu vou ter que fazer coisas diferentes. Se eu não quiser ganhar só 0,5% ao ano, eu vou ter que investir em alternativas diferentes, vou ter que controlar meu risco, existem várias maneiras para fazer isso. Já fiz uma aula ao vivo sobre como o investidor de ações
pode diminuir o seu risco e aumentar a possibilidade de ter lucro. Vou deixar também aqui embaixo na descrição desse vídeo, que é usando o investimento em outras modalidades combinado para ter um retorno muito maior. Mostrei isso, comprovei com gráficos na prática, mas na minha visão, se eu quero ter um rendimento minimamente bom, eu vou ter que em algum momento me expor em ações. Pode ser 1% do meu dinheiro, pode ser 5%, pode ser 10%, no meu caso é 30%, porque eu já venho praticando isso há muitos anos, eu já consolidei o método de investimento, é por isso que eu tenho um treinamento próprio para isso, próprio para ensinar o meu método, porque é um método diferente. Se fosse um método comum igual a todos os outros, obviamente eu divulgaria o dos outros e diria, ó, esse método é bom. Mas não, eu encontrei o meu próprio método de investimento que eu consigo ter lucros muito superiores às vezes que eu usei outros métodos, porque eu venho testando isso há mais de 6 anos, vários métodos diferentes, e com base em todos esses testes, toda essa prática, eu criei o meu próprio método. Então pensa bem nisso. Devo investir em ações? Não sei, não sei. Cada um por si, cada um toma as suas decisões, mas pensa nesse foco. Se eu continuar na renda fixa, meu dinheiro vai começar a render 0,5% ao ano. E só. Então, quem sabe tem alguma exposição, mas deixa para ti essa tomada de decisão, certo? E me responde agora, tu já investiu em ações? Deixa um comentário aqui embaixo, tu já investiu em ações? Sim ou não? Se não, se tu nunca investiu em ações, me conta aqui embaixo qual é o real motivo, o que te trava na hora de investir em ações. E se tu já investiu, eu tenho certeza que algo te travava antes, porque algo me travava antes de eu investir em ações. Então me conta, qual era a situação que te travava, que fazia tu não investir em ações? O que tu pensava que fazia tu não investir em ações? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar se tu ainda não investe porque tem alguma barreira, te ensinar alguma coisa, quem sabe concordar contigo. E se tu já investe e rompeu uma barreira, deixa aqui embaixo, porque essa barreira pode ser a barreira de mais pessoas, e as pessoas que não investem ainda têm essa barreira, começam a olhar aquele negócio e ver, poxa, era normal, aquela pessoa ali que hoje investe, ela tinha essa barreira. E aí a gente vai lá e vai pra frente. E se esse conteúdo fez sentido para ti, se esse conteúdo foi minimamente bom, fez sentido, te ajudou de alguma maneira a entender melhor como funciona o investimento em ações, o que são ações, quais as vantagens, como eu posso ganhar dinheiro com isso, se clareou a tua mente nesse mundo das ações, deixa aqui embaixo o teu like, clique em curtir, clique em gostei e compartilha com todas as pessoas que tu sabe que querem render o seu dinheiro de forma efetiva, de forma eficiente, de forma eficaz também, mas também eficiente. O paraíso da renda fixa acabou. A taxa de juros cada vez está mais baixa. O paraíso da renda fixa acabou. O paraíso dos rentistas acabou. Se todo país que economicamente é bom, ele tem taxas de juros baixas. E os rendimentos de investimentos em renda fixa são baixos. Então, se a gente quer um país economicamente bom, e eu acredito que todo mundo queira isso, porque isso faz voltar a empregabilidade, mais pessoas ficam empregadas, mais negócios dão certo. Se o país for economicamente bom, as taxas de juros são baixas, o rendimento da renda fixa é baixo, e eu vou ter que me expor ao mercado de ações. Então, cara, quem tu conhece que já falou alguma vez a palavra investimento para ti, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela entender melhor como funcionam as ações e não ficar pensando que é cassino, que é aposta, que é justamente, sabe quem que fala isso? Essas são as pessoas que não investem em ações, é quem não sabe, quem não tá com a pele em jogo, certo? Quem tem que escutar quem tá com a pele em jogo, quem não tá com a pele em jogo não adianta, esse argumento ele é inválido e possivelmente todas as pessoas que falam isso hoje é porque investiram da maneira errada. E aí não adianta dar ouvidos para quem fez o negócio certo da maneira errada. Porque se eu fiz o negócio certo da maneira errada, eu fiz errado. Opa, temos alguns comentários. Vamos ver aqui. Bom dia. Como ganho com juros sobre capital próprio? Não entendi como é o convertido para os acionistas. Vamos lá. Quando eu tenho o meu dinheiro investido em uma ação, quando eu invisto em uma ação, eu faço jus, eu tenho o direito de receber parte dos lucros dessa empresa. Esses lucros, eles podem ser distribuídos por dividendo ou por juros sobre capital próprio, certo? O que é por dividendo? Dividendo é quando eu recebo parte dos lucros isento do imposto de renda. Juros sobre capital próprio é justamente quando eu recebo essa parte do lucro da empresa, só que é tributado imposto de renda nesse momento e posteriormente a empresa vai ter que pagar menos imposto de renda e com isso ela vai ter um lucro maior. Então, no fim das contas, é a mesma coisa. Juros sobre capital próprio e dividendo significa a distribuição dos lucros da empresa para os acionistas. Vamos lá. Análise qualitativa, esse não é o tema de hoje, tá, Edmilson? Numa próxima aula ao vivo a gente fala sobre isso. Sim, antes eu tinha medo do desconhecido, hashtag eu tô na rota, vamos lá, poxa, os alunos do método RP45 são sempre presentes.
Não investi ainda e estou formando reserva de emergência. Parabéns, isso aí mesmo. Esse é o primeiro passo, indiscutível, a reserva de emergência, depois parte para os outros investimentos. Hashtag eu tô na rota, vamos lá Rodinei, Adriano, show de bola. Mas estou chegando cada vez mais perto da renda variável. Isso aí, vamos embora, foco. Vamos nessa. Estou gostando de fundos imobiliários e ações. Muito bom. Hashtag eu termino tudo que eu começo. Muito bom, Rodinei. Fechou. Valeu, gente. Valeu por mais uma aula ao vivo. É só o começo da nossa 25ª aula ao vivo aqui no canal. E esse é só o começo. Um grande abraço e até mais.